Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu estou aparecendo. Meu nome é Gisele. Eu tenho sempre que me apresentar porque sempre tem gente nova entrando, administradora do canal. E eu tenho a honra de hoje compartilhar com vocês uma experiência que começou a acontecer na minha vida lá no dia 4 de janeiro desse ano. E agora está chegando a hora assim de eu expor isso, o que está acontecendo, e eu vejo, irmãos, que isso já é o fruto do avivamento, já é o fruto de algo que está acontecendo na minha vida e que o Senhor começou lá em janeiro. No dia 4 de janeiro, eu assisti uma live de um pastor chamado Israel Becker, que é essa live aí. E eu fiquei assim, impressionada com o mover de Deus na vida desse pastor. É um pastor que se move muito em jejum e através dos jejuns ele vai recebendo dons, talentos, o ministério dos anjos, que eu também fiquei sabendo através da vida dele, dessa live aí específica. E eu fiquei realmente encantada com todo o mover de Deus sobre a vida dele e tudo através de jejum. Ele é uma pessoa que tem uma vida jejuada, então é um jejum praticamente atrás do outro. E aí, irmãos, eu também fui começar a fazer os meus jejuns e também sacrifícios de adoração, momentos de adoração diante do Senhor, de uma forma mais constante, e eu comecei a ter as minhas experiências com o Ministério dos Anjos também. E nesse vídeo que eu vou postar aí, eu tô postando a capa, né? O link vai estar lá em um dos comentários. Eu aí comento algumas experiências que eu tive com o Ministério dos Anjos. Sendo que logo, irmãos, eu comecei a fazer um curso dentro da minha área profissional, depois veio imposto de renda e veio uma correria, eu acabei parando todo esse mover que começou a acontecer na minha vida. E quando foi lá para 1º de junho, Deus me colocou de novo diante de um vídeo de um pastor que também se move muito em jejum, que é muito usado em cura, em outros ministérios. E aí eu entendi. Ok, Senhor, o Senhor está querendo que eu volte para aquele mover que começou a acontecer lá em 1º de junho. Então, amados, eu retornei para esse mover que começou a acontecer na minha vida, sendo que dessa vez eu retornei de uma forma assim muito violenta, vamos dizer assim, com muita dedicação. E aí eu comecei os meus jejuns. Inclusive, como tudo eu tenho caderno, né? Os irmãos que acompanham o vídeo aqui já sabem, o canal. Esse aqui foi o meu primeiro jejum, que já foi no dia 2 de junho e foi até o dia 6. Esse jejum que eu faço é um jejum em que eu almoço e aí eu fico até o dia seguinte, basicamente 23 horas, né? E 1 hora eu tiro para me alimentar. E ali eu faço as minhas orações, sacrifício de adoração, espaço de adoração para o Senhor. E aqui eu coloco as experiências que eu tenho com aquele jejum. E nesse primeiro jejum, eu tive um sonho no primeiro dia que foi muito interessante. Eu sonhei, olha, hoje eu sonhei que eu estava comprando um banner e ele era azul. Esse banner ele estava enrolado. E minha mãe aparecia no sonho e eu perguntava para ela, quanto é que era esse banner? E ela falava R$800. E eu falava assim, é caro, mas eu vou comprar, eu vou pagar o preço. E aí eu entendi, irmãos, qual era a mensagem disso. O banner fechado é um mistério, é algo que Deus está fazendo na minha vida e que está fechado e que vai se abrir, vai se desenrolar. E tem um preço para pagar. O preço é o jejum. E eu entendi rapidamente o sonho e aí continuei com o processo. Esse aqui já foi o 2º jejum com as experiências que eu coloco, né? O 3º, as experiências, o 4º.
as experiências, o quinto, as experiências, e aqui vem o sexto. O sexto foram 40 dias de jejum, em que eu acompanhei também a pastora Larissa Argolo. E aí, irmãos, eu incluí uma pessoa que era filho de alguém que eu estava atendendo, e eu incluí com a autorização dela, logicamente. Então, o que eu vou passar aqui é algo autorizado, e essa irmã, ela estava com um filho, e esse filho que foi criado na igreja, ele já estava assim se afastando, estava começando a entrar em caminhos de bebedeira. Ele trabalha num local que pelo jeito é um trabalho meio freelance, então ele vai quando ele quer, e já não estava mais trabalhando e já não estava mais indo à igreja e se afundando no mundo do alcoolismo. Então eu entrei em jejum pela vida dele com a autorização dela. E aí, quando chegou o último dia, que foram os 40 dias de jejum, teve o atendimento com ela. E ela não sabia que estava no último dia. E ela me falou: Gisele, está acontecendo um mover lindo na vida do meu filho. Ele voltou para a igreja, parou de beber e voltou a trabalhar. Então, as 3 coisas que estavam fora do lugar voltaram para o lugar de novo. E eu sei que outras pessoas estavam orando por ele também. Não sei se também com batalha espiritual, porque eu estava desenvolvendo a batalha espiritual. A batalha é uma ação, um movimento da nossa parte de oração, de retirar toda a ação do mal. Aí já é algo espiritual, em que a gente destrona aqueles espíritos que estavam atrapalhando a vida daquela pessoa. Então a gente faz isso sequencialmente, daqui a pouco a gente começa a ver o resultado aqui nas regiões naturais. E foi isso que aconteceu. No último dia de batalha veio essa notícia de que ele tinha voltado para a igreja, ele tinha parado de beber e ele tinha voltado a trabalhar, ou seja, a vida dele está voltando ao normal. Ok, amados? Então, esse é um trabalho novo que eu estou começando. Além do trabalho de psicologia, eu estou desenvolvendo também esse trabalho de batalha espiritual. E se você conhecer alguém que está com problemas emocionais e você desconfia que tem também a ação do mal aí, eu estou fazendo esse trabalho agora para a honra e glória do Senhor, e ele vai ser glorificado inúmeras vezes, porque tudo é dele, por ele, para ele. E em nome de Jesus, muitas pessoas vão ser libertas com esse trabalho. Então, amados, é isso que está acontecendo na minha vida, e eu estou extremamente feliz com esse novo mover. Inclusive, aquele valor que era dado, né, R$800, né, a minha mãe falava: olha, é R$800. O 8 significa novos começos. Então, é um novo começo que Deus está fazendo na minha vida, trabalhando não só com a questão da psicologia, mas também com a batalha espiritual. E eu estou estudando muito sobre isso, para que mais à frente eu possa estar desenvolvendo seminários de batalha espiritual e estimulando pessoas a fazerem isso também, porque a gente não precisa ficar aguardando as pessoas se modificarem. A gente pode começar a destronar a ação do mal e a clamar pela ação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, e a gente vai começar a ver grandes coisas acontecendo. Então, queridos, essas aqui foram as experiências que eu vivenciei, Deus falando em sonhos, em visões. Essas foram as experiências dos 40 dias de jejum e batalha espiritual. Ok? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acho que isso é muito importante, e muitas pessoas podem ver pessoas da família que hoje estão aprisionadas serem desaprisionadas, serem libertas com a ação e o poder de Deus. E eu gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo também uma outra experiência que eu vivenciei dentro desses 40 dias. E isso tem a ver com uma vizinha, que também é uma amiga, e ela estava vivenciando um momento de dificuldade em sala de aula. Ela é professora. Um aluno autista estava começando a agredi-la de uma forma sequencial, e ela já estava com os nervos à flor da pele.
Quando ela compartilhou comigo essa experiência, ela já estava assim muito agitada mesmo e já com a ação de medicamentos sobre a vida dela. Ela teve que começar a tomar. E aí, irmãos, poucos dias depois eu compartilhei com ela sobre o chofar. E ela começou a colocar o chofar em sala de aula. E vocês vão ver aí o resultado que ela teve e que começou a criar um novo momento na vida dela. Eu venho contar, né, um testemunho. Desde fevereiro desse ano que eu venho sofrendo agressões de um aluno autista de 7 anos no meu trabalho. Sou professora. E todo esse problema, sem apoio e tudo, eu estava me vendo como se estivesse encurralada, né? Abalou demais o meu psicológico, o meu emocional, e eu já estava assim, desesperada, com estresse agudo, e tive que procurar psicólogo, psiquiatra, tomar remédio. E aí foi quando um dia a Gisele bateu na minha porta, né, com uma mensagem vinda de Deus, me ensinando a usar as armas espirituais. Eu ainda estava de licença, logo após vieram 15 dias de recesso, e ao retornar às aulas eu utilizei a arma que me foi ensinada, que foi o chofar. E aí eu passei a colocar todos os dias na minha sala de aula o menino que agressor, né? Ao meu ver, era involuntário e ele estava sofrendo a ação do inimigo junto, né? E a partir daí ele não se aproxima mais de mim. Quando quer falar comigo, sempre assim, mais à distância, manda coraçãozinho, beijo para mim, mas não se aproxima. E foi por conta, né, do chofar que eu fui estudar, fui vendo que o inimigo não aguenta, né, o som. E está sendo assim uma bênção, né? Estou conseguindo trabalhar, tenho posto minha cabeça no lugar, estou me sentindo mais tranquila, mais à vontade na minha sala de aula, e o menino não me agrediu mais. E foi bênção, né? Foi bênção. Agradeço primeiramente a Deus por me enviar a Gisele, e a Gisele por ter ido, né, me transmitir, me ensinar essa arma espiritual. Obrigada a todos. Então, amados, vocês estão vendo aí que chofar dá certo. Que quando é ação do mal, o chofar ele realmente começa a... O chofar não traz libertação. Quem traz libertação é a pessoa se converter diante do Senhor Jesus. Agora, o chofar, ele bota os demônios para correr. E aí, quando o chofar é desligado, quando o vídeo é desligado, logicamente eles voltam, né? Mas se você liga o chofar de novo, eles vão para longe. Então é isso que está acontecendo com essa professora. Ela está começando a ter de novo uma vida normal por conta da ajuda desse recurso que Deus deixou para nós através do chofar. Ok, amados, esse era o que eu queria compartilhar com vocês. Aqueles irmãos que sabem de pessoas que estão precisando de ajuda na área emocional e que têm o dedo lá do inimigo também, se quiserem me indicar, eu estou aí disposta a trabalhar até o momento que chegar o arrebatamento, que nós já estamos aguardando. Vem logo, Senhor Jesus, porque aqui tá difícil, né, irmãos? Tá complicado. É pedir renovação ao Senhor todos os dias pra gente continuar. Ok, amados? Muito obrigada por cada um que veio aqui a esse vídeo e que tem sempre frequentado aqui o canal. Deus abençoe o coração de todos.